Já foram feitos vários testes cinesiológicos, isso é chamado cinesiologia, que mostram que uma pessoa no estado de estresse, a musculatura fica fraca a nível de você pegar 2 dedos e fazer isso aqui, o braço do cara descer, um cara forte, tá? Só porque ele está num nível de estresse alto. Ele está com cortisol à flor da pele. Então, esse equilíbrio masculino, essa sabedoria do equilíbrio masculino, dos 4 focos da fúria, que é força, ambição, liderança e virtudes. Relacionamento para o homem entra no pilar de liderança. Por quê? Porque ele é o líder da família. Não é o líder que manda e a mulher tem que obedecer, não é isso. Liderança significa saber escutar. Liderança significa saber abrir mão daquilo que é individualista para algo maior. É fazer sacrifícios, é tomar decisões arriscadas, porque se der problema, tá nas suas costas. Verdade. Ó, uma coisa que eu falo para minha esposa. Minha esposa nunca entendeu, desde que minha filha nasceu, eu falo para ela, quando a gente estiver junto, eu dirijo. Aí ela fala assim, mas por quê? Que besteira. Eu dirijo várias vezes com a nossa filha junto, sozinha. Eu dirijo várias vezes com a minha filha com a nossa filha sozinha. Por que você só dirige quando a gente está junto? Eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte. Quando você está sozinha, eu não tenho como te proteger. Quando você está comigo, imagina se eu estiver no banco do passageiro, você estiver dirigindo, você está andando, o carro capota, a nossa filha morre. Como que você vai se sentir? Ela falou assim, arrasada, péssima, não vou me perdoar nunca. Eu falei, então deixa que eu carrego esse risco. Eu aguento. Você aguenta? Ela não. Então deixa que quando você estiver comigo, eu carrego esse risco. Isso é liderança. Sim. Eu tô criando uma proteção psíquica, hipotética para minha esposa, porque eu sei que se acontecer uma coisa dessas, ela não vai se perdoar nunca. Ela vai se odiar pro resto da vida. E ela pode até tirar a própria vida. Sim. Tá? Agora, se acontecer comigo, eu tenho que aguentar a bronca. Eu sou o homem da relação, entendeu? Então isso é liderança. Parece uma besteira, parece machismo, mas não é. Isso, na verdade, é sacrifício. Tá na Bíblia isso, gente. É bíblico. Isso que é bíblico. Eu lembrei agora da passagem, quando Jacó foi de encontro ao seu irmão Esaú, quando ele mandou... primeiro ele mandou presentes, né? Sim. Mandou rebanhos, com mandou medo servos, de Esaú. né? Tava com medo de Esaú. Sim. Mas ele foi um bom negociante. Foi, Primeiro ele mandou presentes, mandou tudo, assim, para amaciar o coração, e no né? fim nem precisava, né? Esaú Não tava precisava sentindo tanto, saudade mas dele, já tinha... Eu gosto muito desse trecho porque relata realmente essa proteção psíquica que você perfeito. falou. Ele colocou na ordem de proteção, né? Depois que ele colocou os presentes, colocou os servos, ele se colocou na frente, depois ele colocou as esposas. Perfeito. E a última foi a mulher, a paixão da vida dele, né? A Rebeca e seu filho Benjamim, né? Se não me engano. Exatamente. Então, ele colocou nessa ordem de proteção e mandou 2 grupos, né? Um grupo para primeiro apaziguar a situação e o segundo grupo que iria meio que aguardar o momento de se achegar. Minha esposa foi atrás porque ele estava lidando com o desconhecido. Com o desconhecido. Então, assim, eu falei nem Esaú precisava... também tinha exércitos, né? Antigamente os homens tinham muito maiores do que de Jacó. Muito maiores que Jacó. Então, assim, quando eu falei nem precisava, é porque Esaú já tinha amadurecido e estava com saudades do irmão, já tinha se arrependido do que fez. Sim. Mas Jacó não sabia. Então, Jacó agiu perfeitamente como um homem deve agir. Exatamente. Ele queria o perdão do irmão, ele queria a redenção junto com o irmão dele, e ele foi lá, enviou presentes, ele foi lá, enviou os servos, depois ele foi na frente da família dele, protegendo todo o processo, porque ele não sabia como o irmão dele agir. Colocou primeiro Leia com os filhos, a última foi Rebeca com o último filho. Então, para proteger também o próprio legado, né? Sim. Né? Exatamente. Os filhos aí para permanecer, e se acontecesse alguma coisa, né, contra a vida de Jacó. Mas isso mesmo. Essa é a importância da família, né, que a Bíblia dá e que existe essa ausência, né, de percepção da sociedade. Essa interpretação bíblica. Eu nunca tinha feito essa interpretação nessa história especificamente, mas ela é perfeita porque é um ato ali de estratégia e de tolerância ao risco que o homem ele tem que carregar nas costas.
Por quê? Porque o homem tem testosterona. O homem ele tem muito mais vigor físico. E isso também faz com que ele tenha maior blindagem psíquica para aguentar um trauma. Tá? Não estou dizendo que o homem ele é o Superman. Porque a gente sabe que a maior parte dos suicídios, em média 70% a 78% dos suicídios, são homens. Por quê? Porque os homens, muitas vezes, se eles não estão em comunidades masculinas virtuosas, eles não se abrem, e se eles se abrem, eles viram motivo de piada. Os maiores índices de alcoolismo também, tá? Entre os homens é por conta dessa depressão, de problemas, né, de saúde mental. E o Brasil está em 3º lugar no mundo de alcoolismo masculino. Está atrás apenas da Rússia. Imagina, a Rússia você toma vodka porque tá frio. Na Rússia você toma vodka no carro. Porque tá frio, tipo assim. Não, mas é engraçado, porque teve quando eu fui para a Rússia, eu me perdi num parque lá, e eu pedi informação para um guarda que estava... Ele falou assim, então, para você pegar o táxi, você vai demorar um pouquinho para chegar. Vai, sei lá, ele falou uma distância assim, e eu tava sem noção, né? Passando frio. Ele falou, você não quer uma dose de vodka? Para dar uma aquecida? Para aquecer, para você chegar até lá. Aí eu falei assim, não vou aceitar uma coisa, né, de estranhos. Mas depois, no meio do caminho, eu falei, cara, eu devia ter aceitado. Eu devia ter pego, vodka. Caramba. Pelo menos ter trazido comigo, né? Porque o pé já tava frio, mas assim, brincadeira. Mas voltando à questão do alcoolismo, é alarmante por conta da depressão masculina. A depressão e a tendência do homem como o homem ele tem menos produção de dopamina do que a mulher, ele acaba se tornando mais facilmente dopamino-dependente, né? Então, os vícios como em geral, né? Isso, exatamente. Além da pressão, ela não ter vazão, como da mulher, que ela conversa com as amigas, que ela desabafa com as amigas, com a mãe, com a avó, às vezes com o terapeuta, né? O homem ele tem uma tendência a digerir sozinho, né? Então, e principalmente se ele está em comunidades masculinas imaturas, né? Por exemplo, galera do trabalho que só quer saber de zoação e do futebol de sexta. É a galera que só está ali competindo, mas não tem uma irmandade. O homem precisa de uma fraternidade, uma comunidade masculina fraterna, que é o quê? É o cara que ele consegue se abrir. Uma igreja também. Pode ser uma igreja. Só que não pode ser só uma igreja. Por quê? Porque a igreja ela vai ser a comunidade masculina dele espiritual. Certo. Vai trazer as virtudes para ele. Mas e o psíquico, o ambicioso e o físico? Ele pode se sentir julgado também, né? Ele pode se sentir julgado, ele pode se tornar bonzinho. Bonzinho demais. Bonzinho demais. A igreja ela vai evidenciar as virtudes, principalmente que Jesus Cristo passou pra gente. Mas e essa questão dos homens entrarem na caverna? Que tem muito homem que, assim, eu já ouvi, né, esse termo, né? Precisa entrar na caverna e, tipo assim, fica isolado, na verdade. Fica isolado, ostracismo. Entrou na caverna de gelo. O homem fica frio. Isso é positivo também? Depende. Se esse homem for maduro e estiver fazendo um processo digestivo da informação, de algo emocional que ele não conseguiu lidar, isso é saudável para ele, tá? Só que ele consegue lidar de maneira mais rápida se ele tiver uma comunidade masculina forte ou comunidades masculinas. Eu sempre recomendo comunidades masculinas. Então, várias opções. Exato. Eu tenho uma comunidade masculina espiritual, que é uma irmandade que a gente fala sobre questões espirituais profundas. Eu tenho uma comunidade psíquica, da parte de liderança, de crescimento. Tenho na parte de ambição, que é o mastermind, que eu participo de marketing digital, com caras que estão à frente de mim, para eu poder modelar eles. E eu tenho uma comunidade física, que é a minha comunidade de jiu-jitsu. Então lá eu consigo conversar com os caras e cada uma você vai ter uma possibilidade de abertura. E aí você vai ter que ter sabedoria para não entrar em assuntos que poderiam virar alvo de piada dentro daquela comunidade. Entendi. Né? Então o homem ele tem que ter esse discernimento, mas ele tem que ter comunidades onde ele está sempre se modelando para crescer e que ele confie em todas elas falar sobre determinados assuntos. Por exemplo, na minha comunidade de jiu-jitsu, eu confio plenamente em falar minhas vulnerabilidades físicas. Sim. Tô com baixo gás. Aí o cara vem e fala assim, pô, por que você não faz um HIIT XYZ que vai aumentar seu gás? Pô, eu tô com indisposição. Cara, você já tomou isso?
Se fosse uma dor na lombar, né? Exato. Lesionei do último treino. O cara ele vai te ajudar. Isso são as fraquezas que você pode compartilhar nesse grupo. Não dá para eu falar de ambição na comunidade de jiu-jitsu. Entendeu? Às vezes, se tem um cara lá que é ambicioso e virou seu brother, até dá. Mas não dá para eu falar sobre grana. Seria falar entendeu? sobre conquistas financeiras ou objetivos. Eu não vou chegar lá e vou falar assim, cara, você não sabe o carro que eu comprei esse final de semana. Entendi. Vai ficar completamente fora. Exato, snob. Porque realmente, vamos dizer, uma academia, um jiu-jitsu, né, é um ambiente de várias pessoas de diferentes classes sociais. Exatamente. Não cabe, não tem contexto, entendeu? Entendi. Então, onde que eu consigo falar de compartilhamentos de conquistas financeiras? Falar aquilo que deu certo para minha empresa, o quanto que eu tô faturando. Se eu falo o quanto eu tô faturando na minha comunidade de jiu-jitsu, vai ficar todo mundo assim, cacete, velho. Como assim, mano? Que doideira. O que o cara tá fazendo aqui com a gente? Entendeu? Não tem porquê. Agora, se eu falo isso na comunidade que eu tô de ambição, que é o meu mastermind, a galera vai falar assim, legal, dá para melhorar. Só isso? Tem uns que vão falar só isso, tem outros que vão falar assim, pô, legal, esse é o próximo passo que eu quero alcançar. Então dá para você falar abertamente disso. Só que não dá para eu chegar lá e falar assim, pô, cara, tô com uma dor na lombar que tá ruim, tá me impedindo de ir pro jiu-jitsu. O cara vai falar assim, o que tem a ver, cara? A gente tá aqui no Mastermind falando sobre grana, sobre crescimento da empresa, você tá falando da sua dor nas costas. Vai virar meio chacota. Tipo, ó o cara com a dor nas costas, ó o velho aí com a dor nas costas. Vai virar chacota. Por quê? Porque o assunto tá fora de contexto. Agora, se eu virar pro cara lá e falar assim, cara, fiz um lançamento que foi uma merda, tive prejuízo de uns 100 pau, cara, o que eu faço? Porra, cara, ó, faz isso. Ó a vulnerabilidade que eu abri pro cara. Eu falei que eu fiz um lançamento errado, que eu fiquei no prejuízo de 100 mil reais. E o cara fala assim, cara, ó, já aconteceu comigo, faz isso. Aí vem outro brother e fala, ó, faz isso. Eu posso falar das vulnerabilidades financeiras lá, entendeu? Sim. Se eu não ter essa comunidade, eu surto. Você tomar um prejuízo de 100 mil reais, o homem surta, o cara surta. Fala assim, puta que pariu, fudeu. Minha vida vai por água abaixo. Entende? Se você não tem uma comunidade masculina que o cara fala assim, puta, cara, já tomei umas 2, 3 dessa, faz isso que você consegue voltar. Volta pra base, faz tal coisa, trabalha mais o perpétuo. Tô falando aqui uma linguagem de marketing digital, mas é só como exemplo, tá? Certo. Isso eu consigo falar na minha comunidade masculina de ambição. Minha comunidade masculina de liderança, eu consigo falar sobre filosofia clássica. Consigo falar sobre liderança nos relacionamentos. No jiu-jitsu. Não dá. Vou falar assim, ó, mas... Sêneca falou que... Sêneca é o caramba, toma uma chave de braço e cala a boca. Mata-leão, toma. Toma, mata-leão e cala a boca. O cara te desacorda ali, te deixa desacordado só pra você parar de ser besta. Exatamente. Ter uma sabedoria de seletividade do que você pode abrir em cada cenário, né? E na parte de liderança, lembra que tem relacionamentos. Então o homem também tem que ter uma comunidade masculina que vão ser os amigos do casal. Certo. O casal tem que ter amigos. E esses amigos, eles podem sair juntos ou separados.